Olá a todos, eu sou Maurício Bastos, venho aqui trazer para vocês hoje um relato pessoal do uso de uma técnica que tem me ajudado bastante, uma técnica que tem contribuído para a gestão do tempo, a partir do momento que novas variáveis foram inseridas. A gestão do tempo, ela passa a ser um ativo altamente precioso, altamente valioso, mais do que era anteriormente. Isso porque nós vivíamos em uma realidade X, a partir do momento que novos ingredientes adentraram, novos ingredientes chegaram e deram contornos de uma realidade Y para o nosso dia a dia, nós tivemos também que lançar mão de novo ferramental, de novos recursos, de novas técnicas, para contrapor as variáveis que chegaram. Então, isso é normal. A partir do momento que novos inputs chegam, você precisa de mudar o modelo de processamento para gerar novos outputs. Não dá para ficar sem produzir, não é possível, não é admissível ficar sem produzir, abrir mão das alternativas de produzir. Ao mesmo tempo, também não é possível não dar atenção às outras coisas que demandam atenção. E que outras coisas são essas? Eu estou falando dos pilares da vida, né? A nossa vida é composta por diversos pilares que sustentam aquilo que nós somos. A gente está falando das questões que envolvem nosso desenvolvimento, a nossa educação, a religiosidade / espiritualidade, a família, o lazer, a saúde. Então, são muitos pilares. É impossível a gente falar desses diversos pilares da vida sem a gente comentar ou lembrar da famosa roda da vida, né? Então, assim, eu preciso fazer essa contextualização para que vocês entendam exatamente onde eu quero chegar no fator tempo e explicar por que da adoção da técnica Pomodoro. Então, falando da roda da vida, é o seguinte: eu não gosto muito da forma como ela é dividida. Eu contesto muito modelos que colocam em caixinhas separadas cada um dos pontos, cada um dos grandes sustentáculos da nossa existência. Eu gosto mais de pensar, e eu provoco o pensamento, e eu me sinto mais confortável de pensar dessa forma, na vida como um todo complexo, nessas questões como um todo complexo. Então, eu sou quem eu sou essa pessoa que estou aqui mostrando e apresentando um tema para vocês, e eu sou feito de ingredientes que vêm de todos os lados, e eu tenho que administrar esse todo de forma complexa. Prefiro trabalhar dessa forma. Eu costumo dizer, e inventei até um acrônimo chamado FESTA. Eu falo, a vida para mim é uma festa. Como assim festa? F de família, E de estudo, S de saúde, T de trabalho e o A. Onde eu coloco esse A? Tudo deve ser feito com muito amor. Então, quando você aplica esse sentimento gostoso em tudo que você faz, você acaba fazendo melhor. E aí também, o que soma-se a esse contexto? O que contribui nessa defesa de um todo complexo e não de separação em caixinhas distintas? O que contribui nessa defesa são as sobreposições de eras que a gente está vivendo. Então, a gente está falando vivíamos numa era industrial, e aí muitos já denominam o que a gente está vivendo hoje de era da informação ou do conhecimento, e aí mais uma vez eu questiono, será que vamos chegar na era da sabedoria? Porque se a gente olha para alguns modelos da evolução do dado para a sabedoria, a gente tem essa evolução, né? Dado, informação, conhecimento, sabedoria. Então, vamos supor que estamos vivendo na era do conhecimento e da informação que sobrepôs a era industrial, e a gente fala de conceito de indústria 4.0, e a gente fala do conceito da sociedade 5.0, onde a gente deve pressupor a utilização de todos os artefatos tecnológicos de modo a devolver para o nosso bem-estar aquilo que realmente interessa, né? Então, assim, não é o artefato pelo artefato, não é o digital pelo digital, mas o artefato para devolver para a gente qualidade de vida, para devolver para a gente um bem-estar. E com o passar do tempo, de uma maneira exponencial,
começam a ser para a gente oferecidas novas possibilidades, novos artefatos de lidar com esse volume de informação, com esse volume de conhecimento. Um artefato que todos nós temos, que todos nós manipulamos, ou grande parte de nós manipula, é o smartphone. Ele está nas nossas mãos e eu costumo brincar que ele fica no máximo um braço de distância do nosso travesseiro, é o mais longe que ele fica da gente, né? Então, assim, a gente está o tempo todo recebendo notificações e ele emite notificações o tempo todo de informação que é interessante para a gente, que é do nosso interesse. Então, cada evento ele dispara uma notificação, seja de cunho mais pessoal, seja de cunho mais relacionado às questões profissionais. E isso pode gerar, e tem gerado, e a gente tem visto que tem gerado alguma ansiedade. Sabe por quê? A gente estava acostumado, isso enquanto sociedade de uma maneira geral, há 20, 30, 40, 50 anos atrás, a gente estava muito acostumado, eu gosto de fazer a analogia da balança. Imagine que a nossa vida ela era uma grande balança com 2 pratos e com 2 pesos padrão. E eu tinha ali o prato da vida pessoal e o prato do trabalho, e 2 pesos padrão, colocava um de um lado e o outro do outro, vida que segue ou vida que seguia. E assim funcionava. E aí, de repente, a gente recepciona, ou a gente tem que recepcionar, e a gente cria para nós mesmos, para que nós recepcionemos, diversos novos ingredientes, diversas novas variáveis, e aí, tipo, coloca isso na sua balança e dá seu jeito de se equilibrar com isso na sua balança. A gente já vinha com esse nosso desafio no pré-isolamento. E aí veio o isolamento social, o que ele fez? O isolamento social jogou na nossa cara, com pressão, com muita força, a necessidade de equilibrar nesses pratos da nossa balança novos ingredientes, com mais força, novos ingredientes, com maior, como que eu posso dizer, concorrência pelas nossas fatias de tempo. Então, hoje nós temos mais ingredientes concorrendo pelas nossas fatias de tempo. E como que eu faço para lidar com isso sem que eu fique ansioso por não estar produzindo para as demandas profissionais, sem que eu fique ansioso por não estar atendendo às novas demandas que chegaram, que são de cunho eminentemente pessoal? A primeira coisa que a gente tem que pacificar é o seguinte: nós temos que ficar tranquilos em assumir que não somos robôs, não somos máquina. Nós temos que ficar tranquilos em assumir que não devemos colocar em caixinhas separadas aquilo que é pessoal, aquilo que é profissional. Nós devemos e precisamos começar a lidar melhor com um todo complexo. Então, nossa vida ela é composta de diversos ingredientes, eu assimilo esses diversos ingredientes e aprendo, crio artifícios para lidar melhor com esses diversos ingredientes. E nesse contexto, a gente retoma também a necessidade de ruptura do priorizar a hora relógio ao priorizar entregas de qualidade. Então, é necessário que a gente aproveite esse contexto para que nós priorizemos entregas de qualidade e demonstremos que entregas de qualidade são mais valiosas, agregam mais valor para todas as partes interessadas, se comparadas à hora relógio. Eu tenho certeza que nesse momento que nós estamos vivendo, muitos de nós já ficamos, de certa forma, constrangidos em, por exemplo, vou citar um exemplo, ficamos constrangidos em receber uma mensagem instantânea de texto na sexta-feira, às 18h05, partindo do princípio que o seu trabalho no pré-isolamento terminava às 18 horas. Então, eu recebo uma mensagem de texto às 18h05 e assumo que vou respondê-la somente na segunda-feira, às 8h15 da manhã, porque eu chegaria no meu trabalho às 8 horas, ia tomar um café, então lá para 8h15 da manhã eu responderia essa mensagem.
Eu tenho certeza que assumir esse tipo de posicionamento já causa algum constrangimento para todos nós. Para alguns de nós, pelo menos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de uma maneira quase que forçada, de uma maneira não programada, ou de uma maneira não pensada ou idealizada previamente, esses elementos estão sendo incorporados no nosso dia a dia e estão dizendo para a gente o seguinte: revise o seu modelo mental. Revisite o seu modelo mental. Sabe por quê? Porque é muito mais inteligente nós observarmos o comportamento, e o cenário atual de isolamento está nos dando dicas para observar esse comportamento. Então, observar esses comportamentos, observar esses novos ingredientes, observar esses artefatos e essas novas maneiras de fazer as coisas que estamos fazendo hoje, e, a partir disso, fazer com que o discurso se encontre com a prática. Sabe por quê? O que pode gerar o desconforto para a gente? Quando o discurso não se encontra com a prática. Então, se de um lado você tem todo um discurso que, de repente, encontra uma aceitação maior, partindo da mentalidade pré-isolamento, um discurso que defende que não, isso aqui está separado disso, isso aqui está numa caixinha, isso aqui está na outra caixinha. E aí, na prática, você não consegue verificar onde que esse discurso se aterrissa na sua vida, no seu dia a dia. Isso gera um desconforto. Então, é muito mais inteligente a gente refazer esse discurso. Por que não refazer esse discurso e dizer o seguinte: olha, tudo está junto e misturado. Uma vez que tudo está junto e misturado, eu vou fazer a gestão do meu tempo. Eu vou decidir de acordo com os inputs, de acordo com aquilo que vem de fora para dentro, de acordo com as demandas que eu preciso resolver. Eu vou decidir quando eu vou me dedicar a isso, quando eu vou me dedicar àquilo, quando eu vou me dedicar àquilo outro. E aí desenvolve-se, por exemplo, competências relacionadas a planejamento, partindo do princípio que você sabe que uma entrega precisa ser realizada num horizonte temporal X. Você dimensiona parcelas do seu dia, então vai ter dia que você vai ter que dedicar mais horas para aquilo, vai ter dia que você não vai precisar nem colocar a mão naquilo de repente, mas de olho na entrega. Isso é muito mais interessante do ponto de vista da qualidade de vida ou das tentativas em prol de incremento de níveis de qualidade de vida, do que simplesmente tentar assumir um discurso que não encontra guarida, que não encontra maneiras de aterrissar na prática. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso porque esse momento de isolamento está dando dicas para a gente de como a gente deve proceder, de coisas que vão acontecer no pós-isolamento. Então, por que a gente já não se antecipa e aceita enxergar e aceita entender aquilo que está sendo disposto em frente aos nossos olhos? E aí, antes desse isolamento social, dessa quarentena, da pandemia que nós estamos vivendo, eu particularmente lidava razoavelmente bem com essa coisa da organização do tempo, porque elementos novos não haviam entrado no meu cotidiano da forma como estão no meu cotidiano. Eu precisei buscar ajuda. E a gente precisa fazer isso, buscar ajuda. Buscar ajuda em técnicas, buscar ajuda em ferramentas, buscar ajuda em pessoas, buscar ajuda em webinários como esse, onde a gente provoca maneiras diferentes de pensar. E eu comecei a pensar da seguinte forma: pois bem, eu já utilizo ferramentas de gestão de tarefas. Eu já utilizava, por exemplo, para as demandas profissionais da Justiça Federal, a qual eu sou vinculado, eu já utilizava
uma ferramenta instituída pelo órgão chamada Redmine para gestão de tarefas. Então, as tarefas já estavam bem dispostas ali. Já usava para dentro do projeto PS Pro, que é o projeto educacional. Com base nesse projeto, eu estou aqui falando para vocês, pspro.com.br. Já utilizava o Trello para gestão de tarefas, trello.com, Trello, um excelente sistema para gestão de tarefas. O Trello, inclusive, ele é fundamentado, dentre outras coisas, no quadro Kanban. E existe uma diferença entre quadro Kanban para metodologia Kanban. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas o Trello, ele, assim, a parte básica dele, a parte essencial dele, utiliza-se da ideia central de um quadro Kanban. Eu já tinha, então, essas duas ferramentas, uma para um vínculo, outra para outro vínculo, já fazia a gestão das tarefas ali. Não tinha problema, até então, com questões relacionadas a tempo. Lidava de uma maneira tranquila com isso. Chegando o isolamento, foi necessário estudar novas possibilidades. E aí eu conheci uma técnica chamada técnica Pomodoro. O que é essa técnica Pomodoro? Ela nos ajuda a fazer gestão do nosso tempo. Ela não é, por princípio, uma técnica de gestão de tarefas. Ela é uma técnica que faz com que nós fatiemos o nosso tempo para que a gente consiga dar conta daquilo que a gente precisa dar conta. A técnica Pomodoro ela é fundamentada em algumas palavras-chave. A primeira delas eu já comentei com vocês, que é tempo. Outra palavra-chave, isso não está no material oficial da técnica, mas isso eu estou passando para vocês no relato pessoal, é foco. Ela é uma técnica que presume foco, ela facilita o foco, ela utiliza-se do elemento foco para funcionar e também do elemento entrega, do elemento conclusão. Como que isso funciona? O idealizador da técnica Pomodoro, Francesco Cirillo, e aí vocês podem visitar francescocirillo, com 2 L's.com, lá é o site oficial, lá tem material oficial e tem muita informação gratuita, muita informação paga, e ali ele vende algumas coisas, vende consultoria. Ele criou uma bagagem comercial, um arcabouço comercial em torno dessa técnica também, o Francesco Cirillo. Mas, assim, o núcleo dela, eu posso explicar para vocês aqui, e ela é simples demais da conta. Ela é um negócio que beira o inocente. Como que isso pode ser nominado uma técnica? Mas né? O simples, né? A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, né? Já diria Leonardo da Vinci. Então, o que essa simplicidade prega? Pois bem, você pega, dentre as suas tarefas, dentre o rol de tarefas que você precisa executar, escolhe a tarefa que você quer executar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nesse momento, mais uma vez, não estamos falando de gestão de tarefa. Se você quiser saber, por exemplo, qual é a tarefa prioritária para você executar, você pode usar uma matriz Gucci, que é de gravidade, urgência e tendência. Você atribui pontos de pontuação de 1 a 5, por exemplo, para a gravidade, onde 1 é menos grave, o 5 ela é mais grave. E depois que você atribui essa pontuação para gravidade, urgência e tendência, você multiplica os 3 números, no final vai dar um resultado, e aí você ranqueia todas as suas tarefas, e aquela que tiver a pontuação maior, você tem que executar primeiro. Gravidade, urgência e tendência. É um exemplo de priorização de tarefas. Outra priorização de tarefa, exemplo de priorização de tarefas é a matriz de Eisenhower, aquela clássica do urgente e importante. Outro exemplo de priorização de tarefas, uma vez que você sabe o que é mais grave, o que é mais urgente, o que tem tendência no futuro de dar problema se eu não executar, o que é mais importante e mais urgente, o que é importante e não urgente. Uma vez que você tem
as suas tarefas bem distribuídas nesse sentido, você pode aterrissá-las, por exemplo, no Trello. Monta um quadro Kanban dela, e aí você vai ter uma visualização de todas as suas tarefas. E aí entra a técnica Pomodoro. Percebam que uma técnica sozinha normalmente não resolve problemas inteiros. Você precisa de conjugar técnicas se você quer resolver problemas inteiros. Então, o problema inteiro que a gente quer resolver nesse momento aqui é fazer a gestão do meu tempo. Legal. E no momento que eu estou dedicado às demandas eminentemente profissionais, fazendo a gestão do meu tempo, o que eu coloco na mesa primeiro? O que eu pego do meu escaninho de tarefas, e a metodologia Scrum chama de backlog, o que eu pego no meu backlog, coloco em cima da minha mesa e agora eu vou executar. Tá? Você traz isso para Pomodoro. Então, beleza, traz uma tarefa, escolhe uma tarefa dentre todas as suas. Começa a executar essa tarefa. E aí você vai marcar 25 minutos na execução dessa tarefa. E esses 25 minutos vão ensinar a você foco, vão ensinar a você disciplina. Porque você sabe que são só 25 minutos. E durante esses 25 minutos, você não vai fazer mais nada. Você vai executar aquela tarefa. É claro que cada caso é um caso, episódios são episódios, eventos são eventos. Vamos supor, estou executando aqui uma tarefa dentro dos meus 25 minutos. A minha filha ou meu filho passam correndo do meu lado e caem no chão e batem na quina de um móvel perto de mim, da cama e se machucam. Eu não vou parar, não, estou aqui nos meus 25 minutos e não vou parar para atender meu filho. É óbvio que não. É óbvio que eu vou parar. Tá? É óbvio que não é assim que acontece. É óbvio que eu vou parar e atender aquela urgência daquele momento. Mas isso é um exemplo de um evento, é um exemplo de um episódio, um exemplo de algo que aconteceu que não vai acontecer toda hora. Então, tudo que eu falo aqui é em cima de uma regra geral. Não estou trabalhando exceções, estou trabalhando regra. Então, via de regra, marque os seus 25 minutos e não faça outra coisa dentro desses 25 minutos. Se você, em executando uma tarefa dentro desses 25 minutos, você percebeu que teve outra ideia, pensou em outra tarefa, deixa um bloco de notas do lado, deixa o seu Trello aberto, deixa uma folha de papel do seu lado, anote aquilo e volte imediatamente para a tarefa que você estava executando. Passados os 25 minutos, você tenta interromper o que você está fazendo ou parar o que você está fazendo para que você faça uma pausa. E antes de falar sobre a pausa, eu vou abrir outro parênteses aqui. A minha explicação ela não é uma explicação by the book da técnica. É uma explicação de vivência com a técnica e algo que me ajuda há 4 meses e alguns dias. Então, eu venho trazer esse estudo de caso para vocês. Tá? Então, assim, é claro que nós não somos máquina, nós não somos robôs em uma linha de produção, nós somos pessoas. Então, se nós utilizarmos a técnica assim, passaram 25 minutos, eu estou no meio de uma frase, não vou concluir a frase, que eu estou supondo que eu esteja digitando um texto ou um e-mail importante, e o e-mail tem alguém esperando o e-mail do outro lado, e se eu terminar a frase, eu posso clicar em enviar. Eu não vou terminar a frase, vou levantar e vou sair. Não. Não existe essa rigidez. O próprio idealizador da técnica, o Cirilo, em momento nenhum do material dele, que eu consultei, que eu tive oportunidade de consultar, ele não cita essa rigidez. Ter foco, ser orientado a entregas, não é sinônimo de rigidez. Muito pelo contrário. Se você mantém essa rigidez, você pode perder o foco por conta justamente dessa rigidez. Você já imaginou? Toda hora, apitou o cronômetro, 25 minutos se passaram, levanto, paro o que eu estou fazendo, levanto, jogo o lápis para o lado e vou fazer outra coisa, vou fazer a minha pausa. Não é por aí. Tá? Usem com bom senso.
Sobre a pausa. Você faz 25 minutos, faz uma pausa pequena. Essa pausa pequena, via de regra, na técnica, ela é uma pausa de 5 minutos. Gente, 5 minutos passa muito rápido. Ainda mais quando você levanta da sua mesa para fazer uma pausa, para tomar um café ou para arrumar uma outra coisa, para alongar, para fazer ali aqueles exercícios de ergonomia que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. E, enfim, passa muito rápido. O que funciona para mim? Eu vou até experimentar usar essa técnica Pomodoro no pós-isolamento, depois que a gente colocar as crianças na escola e começar também a ter a possibilidade de descer e almoçar, por exemplo, um dia ou outro no self-service. Porque no dia a dia, como a gente tem visto, as pausas de 5 minutos, no meu caso, não funcionam somente em 5 minutos. Normalmente eu preciso de um pouquinho mais. Você tem que encontrar o equilíbrio de modo que haja flexibilidade e, ao mesmo tempo, você não finja que está usando a técnica, mas, na verdade, você não está usando a técnica. As suas pausas são tão longas e você acaba não marcando os 25 minutos, ou faz 40, ou faz 1 hora, depois para mais uma. Então, aí você não está usando a técnica. Então, assim, quando eu digo flexibilidade, é uma flexibilidade mantendo-se ao mesmo tempo os princípios da técnica, com a técnica no seu radar. Tem uma outra coisa interessante. Logo assim que eu comecei a usar a técnica Pomodoro aqui na minha casa, eu usava janelas do navegador com cronômetros online. Então, eu tinha um cronômetro que mostrava o somatório da quantidade de 25 minutos que eu fazia. Eu tinha uma outra tela com o cronômetro dos 25 minutos que estavam correndo. Eu tinha uma tela, uma outra aba do navegador com os 5 minutos. E toda hora ele tinha um apito forte, ele tinha um alarme forte. Eu comecei com essa coisa de vários alarmes toda hora durante o dia aqui em casa. Eu comecei a gerar estresse na minha esposa por conta do barulho dos alarmes. E aí eu vou aproveitar para falar com vocês sobre as ferramentas que a gente tem na mão para utilizar isso. No final eu falo sobre as diferentes ferramentas de apoio à técnica Pomodoro. Então, essa eu já descartei lá atrás, porque eu estava resolvendo um problema e gerando outro que, para quem é casado, sabe que pode ser até maior. Então, eu falei, não, esse modus operandi aqui eu não vou mais adotar, vou encontrar outro modus operandi. Pois bem, aí a gente faz a pausa menor, eu vou chamar de pausa menor e pausa maior. Então, vocês sabem que pausa menor, no by the book da técnica, no que está prescrito na técnica, é uma pausa de 5 minutos. E aí você volta e faz mais 25, de acordo com a sua priorização de tarefas que você terá em uma ferramenta de gestão de tarefas, dada por uma ferramenta de gestão de tarefas que não é o Pomodoro. Sugiro utilizar o Trello, por exemplo. E você pega outra tarefa, ou a mesma tarefa, continua fazendo aquela tarefa anterior. Não necessariamente todas as tarefas que nós temos que desempenhar cabem em 25 minutos. Por exemplo, eu trabalho também fazendo estudos preliminares para aquisições de soluções de tecnologia da informação. Um estudo preliminar, às vezes, dura 5 meses, 6 meses. E aí eu preciso de encontrar dentro do estudo preliminar possibilidades de blocar em pedaços menores para que eu consiga apresentar entregas. Estão entendendo? Então, tudo também é uma estratégia de como você faz a gestão. Então, você tem que... Você pode, né, dependendo da sua realidade, quebrar tarefas maiores em tarefas menores para que você consiga acamar, aterrissar essas tarefas dentro do que prescreve a técnica Pomodoro. E aí você retorna para os próximos 25 minutos. Então, já temos o quê? 25 minutos, uma pausa, outros 25 minutos, e a gente faz outra pausa.
E aí, quando a gente completa 4 sequências, 4 ciclos de 25 minutos, a técnica nos diz que podemos fazer uma pausa de 15 minutos. Podemos agora fazer uma pausa maior. E o próprio autor Cirilo diz que essa pausa pode ser de 20, essa pausa pode ser de meia hora. Hoje, por exemplo, em uma das minhas pausas da técnica Pomodoro, usando na técnica, né, aplicando a técnica hoje, uma das minhas pausas, eu precisei sair de casa, ir ao mercado. Fui e voltei no mercado em 15 minutos? Não, foi mais. Foram 30 e poucos minutos, talvez 40. Mas eu fiz uma pausa maior. Fiz a pausa maior e estava no meu radar que eu precisava, em algum momento, fazer essa pausa maior. Como eu sabia que eu estava executando as minhas atividades de hoje em meio à técnica Pomodoro e que a pausa maior ia chegar, eu aguardei a pausa maior chegar. Porque quando ela chegou, eu já tinha feito 25 mais 25, 50. 50 mais 50, 100. Eu já tinha feito 100 minutos, ou seja, 1 hora e 40 minutos de foco. Perceba, por exemplo, faça uma autocrítica, por exemplo, do seu trabalho, supondo que você trabalhava no presencial tradicional, no pré-isolamento. Faça uma autocrítica no seu trabalho, do seu comportamento no seu trabalho, e tente identificar se você ficava 140 minutos, 200 minutos, 250 minutos ou 300 minutos focado, executando, fazendo aquilo que era para ser feito. Normalmente a gente perde muito tempo. Normalmente a gente perde muito tempo. Isso acontece comigo, isso acontece com a maior parte das pessoas. E por conta de uma questão, talvez, de estarmos atuando, de estarmos trabalhando em um modelo tradicional que cada vez mais é colocado em xeque. E no pós-pandemia, esperem, será cada vez mais colocado em xeque. Porque em uma jornada de 8 horas, você talvez tenha uma produtividade de 3 horas, 2 horas de foco. Ao passo que se você tiver 2 horas de foco, 3 horas de foco na sua casa, sem precisar se locomover, economizando dinheiro com transporte, economizando tempo de ir e vir. Teve uma época que eu morava em Jacarepaguá e trabalhava em Benfica. O tempo que eu ficava no trânsito, eu conhecia todos os programas das minhas rádios favoritas, ainda não existia muito aquela coisa do Bluetooth e do pendrive no painel do carro também, já não tinha muito isso ainda. Então, assim, já tinha escutado todos os CDs de música várias vezes, fazia aula de inglês no carro, colocava lá o CD de inglês para aprender um pouquinho mais, para aproveitar aquele tempo. Então, imagine só, você tira todas essas fatias de tempo não produtivas, economiza dinheiro e ainda assim você mantém a mesma produtividade. Então, imagine só as possibilidades que surgem a partir do momento que nós estamos vivendo agora. Então, recapitulando, você trabalha, primeiro planeja suas tarefas, identifica o que é mais prioritário para você, pega aquilo que é mais prioritário e executa. 25 minutos, para 5, 25, para 5. Completaram 4 vezes 25, faz uma pausa mais longa. E aí começa um novo ciclo. Você vai perceber que, ao final do dia, você conseguiu manter o foco durante um período suficiente. Desculpa. Manter o foco durante um período suficientemente grande para que você gere entregas, gere resultados satisfatórios para o seu dia de trabalho, utilizando menos tempo do que
você utilizaria se estivesse no trabalho tradicional, onde você precisa estar refém da hora relógio de entrar, da hora relógio de sair e do tempo de deslocamento. A diferença é absurda, a diferença é abismal. Qual é o risco que a gente tem que ter, que a gente tem que lidar, ou seja, quais as medidas de segurança que temos que adotar? Utilizando essa técnica Pomodoro, técnica de foco, técnica de concentração, técnica de entrega, se você acha que você vai utilizar essa técnica e ficar utilizando essa técnica durante 8, 9, 10 horas do seu dia, você não vai aguentar. O tiro pode sair novamente pela culatra. Então, esse é um cuidado. Por quê? Presume foco, presume atenção. Então, veja bem, se você fatia muitas horas do seu dia, essa técnica existe, essa técnica é aplicada para que você não precise de dedicar tantas horas do seu dia para produzir aquilo que considera satisfatório para que seja produzido naquele dia. É isso. Esse é o ponto. Por quê? Chegaram novos ingredientes no nosso dia a dia, no período em tempos de isolamento. Eu tenho que lidar com novos ingredientes. Como fazer caber os novos ingredientes no nosso dia? O nosso dia continuou com 24 horas. E eu continuo tendo que lidar com o meu todo complexo. E o meu todo complexo não é feito só de demandas relacionadas à produtividade profissional. Existem outras demandas tão importantes quanto, ou mais importantes quanto. Não vou cair na cilada de separar em caixinhas, mas o nosso todo é feito de muitas coisas que precisam ser cuidadas. Tá? Ferramental, minha gente, para usar isso. Foi engraçado porque o meu filho mais velho, que já tem 21 anos de idade, ele está trabalhando com produção musical. E ele me pediu uma sugestão, isso há mais ou menos uns 2 meses, do que ele poderia usar, porque ele estava se sentindo improdutivo. Olha só, falei, cara, cola comigo que eu aprendi um negócio interessante. Olha aqui como eu estou fazendo. Eu ainda estava na época de usar os navegadores lá com os cronômetros que eu comentei com vocês. Ele olhou aquilo, começou a usar também, a fazer daquela forma, gostou, achou que estava bem adequado a ele, porque ele funcionava muito bem com essa coisa de período de foco e período de pausa. E aí, rapidinho, é interessante como uma pessoa de 21 pensa diferente de uma pessoa de 40 com quase 41, que é o meu caso. Rapidinho, a primeira que ele fez foi para o smartphone, começou a procurar aplicativo. Falei, cara, não tive essa sacada do aplicativo. Hoje eu só uso aplicativo para isso. Se você entra no Google Play ou na loja do seu iPhone, você digita Pomodoro, você vai encontrar alguns aplicativos que utilizam-se da técnica Pomodoro como pano de fundo, outros que utilizam-se da técnica Pomodoro de forma mais explícita. E é bom falar um pouco dessa variedade dos aplicativos, porque existem aplicativos que misturam um pouco listas de a fazer, ou to-do list, que é bom também para quem não quer usar o Trello, ou quer colocar tudo num aplicativo só. Então ali você organiza suas tarefas e aí você seleciona a tarefa já no próprio aplicativo e aí ele roda o cronômetro Pomodoro. Então eu estou falando de um aplicativo que faz a gestão de tarefa e gestão do tempo ao mesmo tempo. Existem funcionalidades gratuitas, existem funcionalidades pagas. Eu comecei usando o Focus To Do. Então, ele era um exemplo desse que mistura o Pomodoro com lista de a fazer. Existem aplicativos que são mais robustos só de listas a fazer. Se você digita, por exemplo, na loja GTD, Getting Things Doing, ou seja, fazendo acontecer numa tradução livre, você vai ter vários aplicativos de GTD. Tinha um muito bom, que o nome era GTD mesmo. Eu usei durante um tempo, mas quando eu conheci o Trello, eu
descartei aquele aplicativo. Hoje eu estou usando um aplicativo chamado Good Time, bom tempo também numa tradução livre aí. O Good Time, eles chamam até de minimalista porque ele é ridiculamente simples, não tem nada o Good Time. Você aperta, ele conta 25, você aperta, ele conta 5, você aperta de novo, ele conta 25, você aperta de novo, ele conta 5. E é o que tem me atendido, ele gera um gráfico de produtividade diária interessante, então tem isso também. Existem pessoas que têm a necessidade de visualizar relatório, né? Eu gosto muito de relatório, eu confesso que eu sou bastante visual, eu olhando para gráfico, e seja de pizza, seja de qualquer tipo, eu consigo fazer uma leitura legal, eu consigo ter uma dimensão boa do que está acontecendo através de informação gráfica e visual. Tem gente que não, tem gente que não liga muito para isso e quer ter só lá um cronômetro que começa e para. O autor da técnica, o Cirilo, ele defende em linhas gerais, e eu te confesso que eu ainda não entendi exatamente o porquê que ele defende isso, ele prefere as coisas fora da tela. Meio que anota num papel, então a cada 25 minutos você vai lá e marca que tu completou 25 minutos, para que quando você tiver 4 marcações, você sabe que tem que fazer uma pausa maior. E, aliás, a técnica Pomodoro, o nome é por causa disso, né? Eu até descobri, parece que é bem comum, é um comum que eu nunca vi assim ao vivo, mas parece que é comum, talvez fora do país, aquele cronômetrozinho em formato de tomate, Pomodoro é tomate, né, em italiano, um cronômetrozinho em formato de tomate que fica nas cozinhas, e esse cronômetro a gente usa para medir o tempo de forno, o tempo de massa descansando, o tempo de carne no molho marinando. Então você utiliza cronômetro na cozinha e existem muitos cronômetros, e eu fiquei sabendo disso estudando sobre essa técnica, que tem o formato de um tomate. Então é basicamente uma gestão de tempo na cozinha, e ele trouxe essa ideia do tomate e chamou de técnica Pomodoro por causa disso. Tem outro muito bom que é o Pomodoro Timer. Pomodoro Timer eu comecei a usar para testar. Eu não encontrei funcionalidades de relatório no Pomodoro Timer, mas ele tem um gráfico muito bonito, ele é feito com muito bom gosto, a distribuição visual dele é de muito bom gosto. E aconselho também para quem quiser uma coisa bem simples de usar. Gente, a ferramenta melhor não importa, não é o mais importante aqui. O aplicativo que você vai usar, você vai usar lá as abas do navegador. O meu que eu uso hoje, por falar nisso, não faz o tal barulho, que eu já comentei sobre o efeito colateral do barulho, que eu uso hoje não faz o tal barulho, ele só vibra baixinho perto de mim, eu sei que o tempo acabou. É a maneira que eu encontrei para funcionar dentro da minha casa, que atendia a mim, sem gerar outras perturbações às pessoas do meu convívio. Porque nem todo mundo lida bem com isso, há que se dizer isso aqui nesse momento. Pode ser que isso tudo que eu estou falando, você esteja ouvindo e falar, cara, isso não tem nada a ver comigo. Eu prefiro sentar, ficar 2, 3, 4 horas ali o tempo todo e levanto rapidinho para uma demanda urgente, mas estou ali focado e depois eu me livro disso, não quero mais saber de nada, do que ficar muito tempo, 25 minutos, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, faço uma pausa maior e por aí vai. Então isso varia de uma pessoa para outra, tem que ver se aplica ao seu dia a dia. Você precisa de se sentir mais produtivo, de ter a gostosa sensação do dever cumprido. Então, o dever cumprido, ele dá um prazer, né? A gente tem esse prazer, ele proporciona isso para a gente. Então, eu estou apresentando para vocês, eu trouxe para vocês um relato pessoal em tempos de novo anormal, porque de normal a gente não tem nada. Estatisticamente falando, a gente não vai ter, a gente jamais terá amostra suficiente para chamar o que a gente está vivendo hoje de normal. O normal vai chegar, e esse normal vai chegar e vai utilizar muitos ingredientes que nós estamos experimentando hoje nesse grande laboratório que se chama isolamento social. Esse é o resumo do que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado.
Espero que vocês aprendam a conjugar ferramentas. Quem já conjuga esse tipo de ferramentas também faça contato e diga para a gente aí através dos comentários, para que nós possamos também interagir com vocês e aprender também com vocês sobre ferramentas e técnicas que vêm sendo utilizadas e que têm ajudado vocês. Técnica Pomodoro me ajuda. Tenho utilizado, tenho aprendido. É algo que eu vou levar para o pós-isolamento. Um grande abraço e muito obrigado pela atenção de vocês.